Boa noite, ouvintes. Sejam todos e todas bem-vindas. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. E lembrando que todas as quartas o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre a saúde da população negra, tendo apoio da DIEPAFRO-UFO. E para o nosso encontro de hoje, vamos abordar a temática da luta antimanicomial e o envolvimento racial. Para isso, convidamos a nossa ilustre convidada, a professora Fernanda Nocan, membro da diretoria do Fórum Permanente de Saúde Mental de Uberlândia, militante do movimento da luta antimanicomial há 30 anos e professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Uberlândia. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, boa noite a vocês. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. E bom, para dar início a essa conversa, queria saber um pouco mais sobre o que é a luta antimanicomial e qual é a importância do dia 18 de maio para essa luta. Bem, a luta antimanicomial, ela é uma luta que acontece, que se inicia desde a década de 70, mas com essa institucionalização de luta, ela acontece desde 1987, né, a partir do encontro que houve, né, dos trabalhadores de saúde mental, e de onde saiu o grande lema por uma sociedade sem manicômios, a Carta de Bauru. Então eu vou contar assim, mas bem brevemente essa história, né, junto com esse momento, nesse momento de abertura política, né, de reivindicações, né, de uma humanização do fim das perseguições, mortes, uma mudança, né, num aparelho estatal como um todo que estava violento. Então, na saúde não foi diferente. Nós tivemos aí a reforma sanitária e, junto da reforma sanitária, a necessidade de uma reforma psiquiátrica. As reformas psiquiátricas, elas já estavam ocorrendo no mundo inteiro, porque depois, né, da guerra, onde nós tivemos o Holocausto, então nós tivemos campos de concentração, não tinha nada mais parecido com manicômio do que o quê? Do que o campo de concentração. Então, né, as pessoas falam, não tem como ter um manicômio, um espaço que se diz ser de cuidado, que é igual àquele espaço de extermínio de uma raça. Então, a gente já, não foi à toa que eu falei esse termo, né? Porque o manicômio imita um lugar de extermínio, e de extermínio racial. Certo, né, com intenções de um determinado grupo que tem o poder. Então, o nosso país não estava diferente disso, todos os países, né, nessa toada manicomial, por mais que ainda sustentada por um discurso médico, um discurso psiquiátrico, então científico, né, pseudocientífico. Aí vamos lembrar aí que nós temos racismo científico, que se diz científico, a gente sabe que é uma ciência de interesses. Então, em 78, alguns trabalhadores e residentes também de medicina, eles identificaram que as condições eram desumanas, impossíveis. As pessoas ficavam trancafiadas, sem comer, sujas. Aquilo não tinha nada a ver com o que eles aprendiam como cuidado em saúde. Né? Até hoje se estranha porque é diferente, né, o cuidado em psiquiatria. Agora imagina num tempo onde que se tinha muito mais a ver com tortura do que com prática de saúde. Então, o que foi decidido entre os trabalhadores que começaram a fazer denúncias, que eles iam se unir. E aí começa esse ar de militância. Então, só que se uniu os trabalhadores, Basaglia veio ao Brasil, que é a nossa grande influência, né, o psiquiatra Franco Basaglia, que fez a reforma psiquiátrica italiana. Então, nós tivemos vários incentivos estrangeiros, a OMS também questiona aí os manicômios. Então, o Brasil se empodera, os brasileiros se empoderam, profissionais de outras áreas além da medicina, né, se juntam também com usuários, com familiares e com ativistas sociais que se interessavam, principalmente artistas, que viam seus colegas artistas serem internados, se unem ali para criar esse movimento que a gente chama de luta antimanicomial. E o dia 18 foi um dia escolhido mesmo, as pessoas acham que é aleatório, mas tentaram escolher, assim, nós temos vários dias que já tem outras lutas, né, e escolheram uma data que seria importante, não está ainda no meio do ano, está mais um pouco no começo, e o número 18
daria também o tempo, né, dos encontros por causa de maio, e o número 18 ele remete à Lei 180, que é a lei da reforma psiquiátrica da Itália. Então foi toda uma série de referências que a gente não tem certeza se é bem assim, mas é um dia pra gente que não é mais um dia, é um mês. Pra gente é o mês da luta antimanicomial. Perfeita contextualização. E quais seriam esses grupos sociais que sofrem mais com a exclusão e o processo de institucionalização psiquiátrica? E como a população negra ela foi retratada historicamente pela psiquiatria brasileira? São duas perguntas e as duas daria assim muito dia. Vamos pra manga. Bem, a população negra, né, de pretos e pardos, ela é majoritária nos manicômios, principalmente no manicômio judiciário, nos hospitais do Brasil. Então se conta que mais de 50% da população internada, né, nos últimos tempos, era a população que a gente vai chamar de população negra. Mas em alguns estados isso é, lógico que tem a ver com o contexto do estado, né, com todas as questões do estado, de número mesmo de pessoas pretas e pardas ou que se declaram assim. Por exemplo, na Bahia, se fizeram uma pesquisa, mas olha só, não tem como a gente refutar esse dado. Eu acho esse dado fantástico que eu trouxe para vocês. Teve um estudo que apontou que entre 196 pessoas internadas em um centro de custódia, 183 eram pardas ou negras, totalizando então 93% da população. Nós temos historicamente uma média de 70% das internações compulsórias serem de pretos e pardos. Então a gente sabe quem é a população, né, que sofre mais com isso. E em sua maioria, né, a população de Barbacena também contava cerca de 70%, em sua maioria pessoas pobres ou que vieram, né, em situação de rua, pessoas com um vínculo familiar, né, baixo, então pessoas vulneráveis. É isso, são essas pessoas que acabam sendo submetidas a violências, a critérios de um padrão branco, né, de ser, de subjetividade. Sim. Há uma ciência, né, que utiliza corpos vulneráveis há uma lógica capitalista que ganha, que lucra com esses hospitais. Então, são pessoas que não vão ter o poder de reclamar isso, né? É a mesma coisa, basicamente, que aconteceu em toda a história da escravidão. Certo. E quando a gente fala da luta antimanicomial, a gente vai também em busca de um modelo de atenção psicossocial, né? Qual que é a principal diferença entre o modelo manicomial do modelo de atenção psicossocial? Nossa, a principal diferença é tudo. Só tudo. É a existência. Do começo ao fim. É a existência de um e a existência de outro, né? Um se cria exatamente quando a gente fala isso aqui, a gente tem que pôr o chão. E isso aqui tem que ser criado, né? E aquele caminho da clínica peripatética, né? Que o Antônio Lancetti é um autor, né? Nosso parceiro, falecido já, né? Então, em homenagem a ele, acho que eu trago a voz dele aqui. Essa clínica que se faz andando e criando enquanto se faz. A gente teve que fazer assim. Porque quando você deflagra uma coisa que décadas e décadas se construindo um manicômio, uma lógica, assim, e você fala, isso aqui tem que cair, você não consegue. Você sabe que você não vai conseguir criar uma nova forma de fazer de uma hora para outra. Então você vai ter que fazer fazendo, aprender fazendo, criar fazendo. Eis que a gente foi construindo essa atenção psicossocial. O termo psicossocial, ela já retira do viés hospitalocêntrico, dessa lógica hospitalocêntrica, medicalocêntrica. Ela fala, é psicossocial, tem um contexto social, tem um contexto histórico. Então, se pauta bastante pelo materialismo histórico dialético, né? Então, a gente pensa, esse sujeito nasceu de que cor, em que classe, em que país, em qual cultura, do que ele foi privado, destituído, quais são as potências que ele ainda tem, quem é esse sujeito aqui agora que está vivendo determinada situação e quais são os interesses dos discursos que dominam, né, esse sujeito. Então, quando a gente pergunta isso tudo, a gente vê que é a atenção que tem que se dar para aquilo que a gente chama de loucura, porque a loucura não precisa de atenção, a loucura precisa de respeito, assim como orientação sexual, como é uma forma de ser. Sim. O sofrimento oriundo da loucura, que muitas vezes o sofrimento vem por conta do não lugar
que é dado esse sujeito na sociedade, pelo não pertencimento. O sujeito não consegue nem trabalhar, mas trabalho foi inventado por um grupo. Essa forma de trabalho. Não consegue nem estudar, mas esse tipo de estudo foi inventado para um grupo e por um grupo. Então eu estou falando que esse sujeito não serve para a sociedade que eu criei. A loucura é inventada, a loucura como doença, né? Assim como raça é inventada. Ela é inventada para quê? Para alguém dominar e falar, raça superior, inferior, então eu tenho a raça branca. Aí você inventa as outras. Então tanto a loucura quanto a raça são inventados com interesse. Então quando a gente pensa em atenção psicossocial, a gente está a par disso, e aí todos os conhecimentos têm que confluir, inclusive saberes populares, para esse cuidado. E esse cuidado é um cuidado não só em cima do sujeito. Vamos lá, vamos olhar para o sujeito que ele precisa do cuidado, mas é um cuidado da sociedade. Essa sociedade precisa de uma atenção psicossocial, ela precisa expandir os seus espaços de inclusão, né? Então a diferença é essa. Enquanto uma é pura exclusão e segregação, sim, e tortura, sim, a outra é uma humanização do humano, do óbvio, né? Perfeito. Isso. E agora trabalhando a questão de significados, né? Se a gente pudesse pensar, né, na prática, o lema por uma sociedade sem manicômios, né? De que forma a luta antimanicomial ela vai dialogar com a luta antirracista? É maravilhoso isso, né? Porque a gente pensa assim que uma sociedade sem manicômios ela vai muito além de manicômios assim com uma estrutura manicomial, hospitalar que a gente pensa. O nós do movimento, né? Eu sempre falo nós, eu sou uma militante muito ferrenha mesmo, né? E a gente entende desde o princípio que todas as liberdades têm que ser defendidas. Não faz sentido nenhum a gente trabalhar com o questionamento do que é desvio, do que é normal, do que é patológico, quais interesses da patologização de uma sociedade. Essa patologização, ela quer o quê? Criar segregação, inferiorização. E isso não ocorreu só com as pessoas chamadas loucas, ocorreu com pretos, com mulheres, com gays, com trans, indígenas, exatamente, né? Com pessoas de um bairro, do outro, né? De tal cultura, enfim. Então, nós temos lutas, a reforma psiquiátrica ela tem que ser intersetorial, ela tem que trabalhar com intersecção também de temática, ela não dá para ter uma reforma real e plena sem olhar para os manicômios, que são inclusive manicômios mentais, né? Tem um autor chamado Peter Paul Pelbert, que ele fala dos manicômios mentais, e esses manicômios que a gente carrega, que são os nossos preconceitos, nossas reproduções, né? De racismo, de medo do louco, a periculosidade. Sim. A pessoa fala, eu não tenho preconceito, e a gente vai e fala assim, fulano, eu sou esquizofrênica, a pessoa dá um passo atrás, e a gente vê isso também com a questão de raça, questão de origem social. Não é verdade? E isso então, é uma luta nossa. Praticamente, quando a gente fala sociedade sem manicômios, é uma sociedade sem racismo, é uma sociedade, né, que luta contra essas formas de opressão. Tanto que as 3 forças, que é apresentado por um autor novo, o Emiliano Davi, um autor muito bacana, que eu conheci recentemente, ele fala de 3 forças, e uma delas, eu vou falar mais pra frente, espero, é aquilombar a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica, né? Então, a aquilombar é realmente assumir uma reforma antirracista, uma reforma que utiliza a potência do quilombo pela luta contra esses dados que eu dei para vocês, por exemplo. Certo. A senhora falou um pouco sobre o estigma da periculosidade, e aí eu queria saber um pouco da relação, né, e de como que isso afeta particularmente as pessoas negras em contexto manicomial. Esse estigma é um estigma ligado à loucura, né? Desde sempre. Então, quando a gente fala, né, do louco tacar pedra, né? Ou ameaçar alguém, se eu fizer isso eu vou ficar louco, eu não sei o que eu posso fazer, né? Essa justificativa também para alguns crimes, né? De que a pessoa não está bem da cabeça, gente ruim é associado, né? Gente criminosa é associado com louco. Então, ele está primeiramente ligado à loucura, é uma condição sine qua non, mas sempre foi associado também a uma questão racial, a raça, principalmente quando essa raça reage. Então, quando pessoas negras reagem à opressão, olha como são violentos. Agora, imagina quando a gente une, né, a periculosidade associada
a reação, a força. Eu imagino, né, as pessoas, né, em situação de extremo trabalho, então fortes, né, às vezes com mais força e sempre associados ao rústico, sempre associados ao animal. Então, Sim. o animal é o que? Ele é selvagem, né? Os indígenas também, não entende o que está fazendo os povos aldeados, porque eles são associados a quê? A selvagens, a animais. Nós somos animais mesmo, ainda bem, né? Mas nós de todas as cores somos animais. Animais de culturas e civilizações. É interessante, o sujeito tira o outro da sua civilização e diz que a sua é a civilização que desanimaliza. É curioso, chega a me parecer burrice. Mas é isso, é uma burrice muito intencional. Então, quando se fala isso, não, mas o sujeito vem do lugar onde não tinha civilização. Eu fico, gente, mas que civilização que a gente está falando? A gente está falando do norte, né? E por isso, uma das forças, né, que são ditas pelo Davi é o desnortear. Né, deixar as pessoas serem a partir da sua civilização e não ser a partir da civilização do norte. Então, essa noção de periculosidade, ela é forjada, totalmente forjada, tanto em relação ao louco, né, que está baseado totalmente também no conceito de animalização, porque existe um conceito de razão que é ocidental, que é do norte, e quem não tem esse modo de subjetivação e esse modo de razão é considerado o quê? Louco. Então é o sujeito da desrazão, né? Contou muito bem para nós o Foucault como esse sujeito é colocado no lugar de animalização, subalterno, submetido, mas tratado como um animal, um bicho, sim, por conta da desrazão. E as pessoas negras vão ser tratadas também como animais por conta da descivilização, que ele é colocado por conta do norte novamente. Então, para a gente dissociar a periculosidade, a gente tem que desnortear a reforma psiquiátrica. É deixar a loucura, a reação, as pessoas, a nossa forma de expressar uma indignação, isso tem que acontecer sem permitir, né? Porque sempre há o quê? Uma hiperjudicialização em cima do comportamento de alguns. Sim. É uma realidade, né? A gente acompanha isso todos os dias, né? Vira notícia, né? Isso aí a gente tem. Vira notícia todos os dias. E agora falando da questão do modelo de atenção psicossocial, qual que é o papel do CAPS, né, no acolhimento de populações periféricas e racializadas? O papel do CAPS, né, primeiro estar muito... e nem sempre acontece, mas está muito claro, prestar muita atenção, né, nessa população que ele atende. A gente tem, né, a questão das notificações, das fichas, de preencher, de colocar certinho a questão racial, e muitas vezes fica só nisso. Eu já participei de algumas discussões, não todos, lógico que nós temos alguns grupos e equipes, né, muito atentos, de algumas discussões que a pessoa se autodeclara preta. E isso não é como se não tivesse sentido na discussão do caso, não tivesse sentido na discussão de um PTS, de um projeto terapêutico singular. Então, cada vez mais a gente tem pensado que a responsabilidade, né, o papel do CAPS, né, seria aproximar mais o sujeito do seu projeto terapêutico singular, visto que até a nossa reforma ela é construída por uma lógica branca. E agora que se vem construindo e se pensando, né, nessa quilombização, né, nesse aquilombar da reforma, a gente tem que aquilombar os CAPs também. Né? A gente tem que entender que isso é território de resistência, isso é território de potência, e a gente desconhece essa potência. Essa potência não foi ainda trazida de uma forma protagonizada pela pessoa, né, pelo usuário do serviço preto. É muito interessante no movimento, nós temos, né, usuários militantes pretos que estão entendendo cada vez mais que eles vão ter que tem que ser duas lutas juntas, que não pode deixar essa discussão de fora da nossa militância, que isso a gente perde. Mas vocês querem ouvir a gente, por que vocês não falam? Porque a gente já falou demais, a gente precisa saber a sua necessidade. Mas esse lugar, como nunca foi ofertado à escuta, né? Porque o conhecimento o sujeito tem. O sujeito, historicamente, né, e psicologicamente, ele não sabe que tem esse saber, né? Ou ele até sabe, mas ele não vê valor em compartilhar, assim como valor, como tem esse valor. Isso, alguns autores, inclusive, vão abordar
essa questão do mal gostar de si, né? Não é nem um problema de autoestima, é não gostar de si, é apreciar aquilo que disseram que é bom, né? Que é a cultura do norte. Isso a gente vê isso Sim. demais no nosso país, né? Eu falei ontem numa palestra sobre luta antimanicomial, falei, gente, o brasileiro tem dificuldade até de se achar brasileiro. Ele às vezes acha que é norte. Eu sou filho de italiano, sou neto de espanhol, e ovaciona um americano, né? Então eu não sei se a gente sabe o que é ser brasileiro. Sim. E falando um pouco sobre autores, quais pesquisadores e autores do movimento são importantes, principalmente os que unem saúde mental e questão racial? Bem, tem alguns, né? Eu amo Frantz Fanon, né? Amo, que é o psiquiatra martinicano, que ele vai mudar a forma das pessoas. Acham que a psiquiatria é para todo mundo. A psiquiatria não é igual para um sujeito que escravizou e que foi escravizado, né? Que tem uma história de escravidão, uma história de senzala. Então, ele, para mim, é um dos grandes que vai falar, por exemplo, que da criança preta, do homem preto, né, em peles negras, máscaras brancas, sobre o quanto o sujeito ele vai entender que ser branco é um objetivo, que ser preto, né, ele vai ser fixado no corpo dele. É como se o sujeito ele se reduzisse, se resumisse ao corpo. Ele não tem mais nada além dessa cor, né? Quando você cria uma raça, é igual a gente fala, o sujeito é esquizofrênico. Ele não é mais ele é esquizofrênico. Isso. E essa fixação do preto no seu corpo, e um corpo, né, que passa por tantos sofrimentos, isso também ocorre da mesma forma. Ele se assujeita, e isso gera uma série de problemas, né? Fora os traumas da história mesmo, né, da colonização. Ele é um dos grandes importantes. Eu gosto muito da Raquel Gouveia Passos, né, que é uma professora do FRJ, do Serviço Social, e ela vai fazer ela tem um trabalho muito bacana em que ela associa assim, os navios negreiros ao manicômio. Certo? Quando você destitui uma pessoa do direito de procurar uma atenção aberta no território, coloca ela, junta ela para intenções de dominação, de subjugação, de humilhação e tal, você está imitando aí essa história de tirar o sujeito do território e enfiar ele num lugar, né, excludente, por conta de uma condição de ser, né? Lógico que o trabalho dela vai muito mais a fundo disso, mas é uma autora muito bacana, e eu citei hoje um autor que eu indico também, que é o Emiliano Davi. Perfeito. E se a gente pensar na questão da consolidação da reforma psiquiátrica, quais políticas públicas são fundamentais para essa concretização? E você acredita que há desafios que impeçam, né, uma saúde mental verdadeiramente inclusiva no Brasil? Sim. Eu acho que há desafios. Eu acho que o grande desafio que a gente tem é desmanicolonizar. Então, tirar esse termo, não é meu, é do Mbembe, né, que vai falar da colonização, assim como a manicomialização, são muito coincidentes, onde saberes vão e dominam corpos e falam da sua forma de ser e estar no mundo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de políticas que, primeiro, que sejam efetivadas, né? Porque se eu falo assim, olha, não pode, a gente defende direitos humanos, a gente não pode manicomializar, a gente tem políticas antirracistas, mas a gente, foi o quê? 2014, teve uma denúncia de que mulheres usuárias de crack, em sua grande maioria mulheres pretas, em situação de rua, foram pegas aqui em Minas Gerais, BH, e os seus filhos tirados. Nós tivemos esterilização de mulheres que tiveram filhos, né, que eram usuárias de crack também. E isso remete a uma história muito antiga também de esterilizar, né, de tirar a capacidade reprodutiva de mulheres que tinham diagnósticos psiquiátricos. E isso ainda acontece, né? Quando a gente investe, e aí tem uma pessoa, um rapaz, eu vou tentar achar o nome dele, que
que ele falou que não tem nada mais parecido com prisões e senzalas do que o manicômio, do que o manicômio não, do que as comunidades terapêuticas, que voltou a ser política pública. Sim. E que voltou a ter investimento, e que tem investimento. E então a gente vai colocar pessoas, né, de uma forma também compulsória para o tratamento de outras drogas, pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, a sua maioria pessoas pretas que vivem, muitas recebem denúncias que elas são maltratadas, várias violações de direitos humanos, escravidão, trabalho escravo dentro desses espaços e até morte, né? Então, a gente precisa de políticas que realmente se efetivem, né? E de combater essas brechas que permite nós precisamos do fim das comunidades terapêuticas, né? E pensar em políticas efetivas que associem as questões raciais dentro da atenção psicossocial para a gente não fazer de conta que a gente não está vendo esses números que são sempre mais alarmantes quando a gente fala da população negra. Certo. E para finalizar, eu gostaria de saber, né, qual mensagem a luta antimanicomial associada ao movimento negro deixa para a gente, ou convida, né, a gente a refletir, principalmente sobre dignidade, cidadania e direitos humanos. Olha, eu acho que a mensagem que a luta antimanicomial deixa em relação à dignidade, cidadania e direitos humanos é o convite a uma militância. Né? A gente não tem garantia de dignidade, cidadania e direitos humanos ainda nesse país. A gente tem garantias legais, como eu disse, que não são totalmente cumpridas. Então, nós precisamos contribuir para que a população nos ouça, nos veja e entenda que essa terra é nossa, né? Nós estamos num grande quilombo. Eu escutei uma frase que eu preciso trazer para vocês, da Beatriz Nascimento, que é uma historiadora negra, né? Ela faleceu em 95 e ela deixou assim que todo mundo tem um quilombo dentro de si. E a gente tem que pensar que todo brasileiro tem um quilombo dentro de si e a gente tem que retomar isso. Porque se essa luta não for de todo mundo, a gente não vai ter esse lugar. E essa luta é luta mesmo. Eu falo, eu como psicóloga, como profissional de saúde, como docente, eu acho que a clínica e a docência só se exerce na militância. Eu acho que sem militância a gente não muda nada. E militância, gente, é tomar espaço de fala e de poder. Porque os nossos inimigos, digamos assim, eles estão no poder, como lugar. Disse o Cazuza. Estão nesse eles lugar. Eles militam, eles defendem muito o pensamento deles. E a gente não toma esses espaços de grito, de voz. A gente tem que lembrar que tem um quilombo dentro da gente, então a gente vai fazer como o quilombo fazia, a gente vai lutar. E tem que ser junto. Então, o que eu deixo aí, a luta antimanicomial é um convite à luta de todos e todas, e todos e todas as diversidades, e essas pessoas têm espaços de voz. Então, eu acho que é um momento para a gente desnortear mesmo e mostrar que existem muitas subjetividades e que nós temos também os nossos poderes. É isso. Certo, professora. Foi um prazer ter você aqui com a gente para essa conversa abordando esse tema que é tão importante. Eu deixo agora aqui um espaço para você divulgar algumas redes sociais onde a gente pode acompanhar um pouco mais sobre a luta antimanicomial, principalmente aqui de Uberlândia, de Minas. Então, eu gostaria também de convidar vocês para no domingo, dia 24, vai ter uma ação, uma comemoração, né, depois de uma semana aí de luta, de audiência pública, de atos, teremos uma comemoração no Deboche, das 13 em diante. Eu vou cantar. Vamos ter outras pessoas, né, usuários, familiares, mostrando a sua música, sua arte, poesia. Vai ter bazar, né? Vai ter exposição de arte e contamos com a presença de vocês a gente luta e no finalzinho a gente comemora. Com certeza. Com certeza. Deixa a sua rede social, professora, que eu sei que a senhora posta bastante coisa. Fernanda Nocan, @Fernanda Nocan, me acha lá, posto sim. Na verdade, ela só existe para isso. E então, muito obrigada, professora Fernanda, e obrigada a vocês, ouvintes. Um agradecimento especial ao nosso apoiador, a DIEPA Afro-UFO, e siga o nosso perfil no Afro Saúde. E até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.